Olá, alunos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, segundo ano, hoje eu vim aqui para a gente fazer uma revisão sobre o realismo, né? Através do uso do mapa mental, para que a gente chegue afiado na escola para estudar os novos conteúdos, né? E fazer revisão dos antigos. Então, o realismo é um período literário muito utilizado, principalmente no SSA. O que muitos alunos não entendem é que o conteúdo passado em sala de aula também é conteúdo de SSA. E a escola é diferente de cursinho, porque nós temos que aprender de forma mais lúdica, utilizando trabalhos, seminários, enfim. Enquanto o cursinho é só fala e respostas de questionários. Então, é uma forma diferente de trabalhar, porque a gente passa mais tempo trabalhando um conteúdo só, tá? Então, eu espero que vocês entendam isso e que vejam que são duas realidades diferentes, dois objetivos diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. E se você se esforça para entender esse conteúdo, obviamente que você vai conseguir se dar bem. Agora, se você não faz nenhuma atividade, não se interessa e só quer bizu, né? Só quer diquinhas, você não vai conseguir ter uma boa nota. Eu acho que a gente só consegue as coisas estudando de verdade, né? Cursinho nenhum faz milagre por ninguém. Se você não estuda por si, ninguém vai fazer milagre. Não adianta o professor ser ótimo, maravilhoso e você não estudar. Tá? Fica aqui a dica. Mas vamos lá. O realismo, ele traz um movimento novo, né? Porque ele vem em oposição ao romantismo, como a gente já viu em outras aulas. Então, partindo aqui da palavra-chave realismo, a gente vai ver diversos aspectos importantes dele. O primeiro é essa questão das influências do realismo e também influências do naturalismo, tá? Porque o naturalismo é como se fosse uma vertente do realismo. Então, os dois são muito influenciados por teorias científicas e filosóficas, né, sociológicas, que são positivismo, determinismo, marxismo, darwinismo, que vocês estudam em biologia, em sociologia, enfim. Todas essas teorias, elas são muito importantes, são uma influência muito forte, tanto para o realismo quanto para o naturalismo. E por quê? Porque aconteciam muitas modificações na questão do pensamento. A questão da ciência estava sendo mais valorizada. Isso a gente percebe pelo contexto que está aqui em cima, né? Revolução Francesa e Segunda Revolução Industrial, ou seja, tecnológica, né? A questão da máquina, a questão das relações de trabalho que são modificadas. E o Brasil já é um país independente e prestes a abolir a escravidão. Tá? Então, principalmente na Europa, a gente tem uma grande mudança na questão do pensamento, na questão da visão de mundo. E essas teorias que a gente citou aqui embaixo, né, positivismo, determinismo, darwinismo, marxismo, são teorias baseadas realmente na análise, no pensamento, no trabalho científico. Então, por isso que esse período traz tanto de científico, né, tanto das ciências sociais também. Vamos lá. O realismo, ele veio para trazer a denúncia social. Como assim, professora? Lembra que no romantismo a gente tinha uma questão muito idealizada, a mulher era perfeita, e tudo se redimia a partir do amor, né? Tudo era maravilhoso, natureza, enfim. Ali o romantismo e suas idealizações, sua subjetividade, sentimento, enfim. Já no realismo, a gente busca mostrar a realidade, não escondê-la através de idealização, né, de utopia. Como a gente viu, para um realista, antes a pior da realidade do que o melhor dos sonhos, porque eles trabalham com a realidade como ela é e não ficam sonhando como ela deveria ser. E a sociedade da época tinha muitos problemas. A gente pode perceber isso através da fala de muitas pessoas. Nossa, antigamente devia ser tão romântico, né? As coisas eram tão melhores, os casais duravam, enfim, mas não via o que tinha por trás disso, as mentiras, as questões de ambição, de dinheiro, o casamento só de fachada. E o realismo ele veio para mostrar isso, né? Então ele veio para quebrar essa ideia que antigamente era tudo perfeito. Não era nada perfeito. E a gente tem aí algumas denúncias sociais, como a questão da burguesia, né? As pessoas queriam mais dinheiro,
como elas eram ambiciosas, inescrupulosas, o adultério, né, que é a traição, que era comum, sim. Muitos homens tinham uma mulher de casa e tinham várias outras fora, assim como mulher também trai, tá? Lembrando. Ambição, que é algo que mexe com a sociedade até hoje em dia, né? Principalmente as pessoas que têm mais dinheiro, elas são ainda mais ambiciosas. A prostituição também é um dos temas bastante relevantes que era escondido pela sociedade, que começa a aparecer aí durante essa denúncia social, casamentos arranjados, enfim. São temas universais, né? Tem um universalismo aí relativo a essa questão de que são temas que se passam em todos os lugares e são atemporais. Até hoje esses temas são pertinentes, né? A análise psicológica ela é muito forte. Enquanto o naturalismo tem uma análise biológica do homem, o realismo tem uma análise psicológica. Então, tem muito da influência da psicanálise de Freud, tá? Pra quem não conhece, Freud se escreve Freud, tá? Que é o pai da psicanálise, né? Avalia as questões psicológicas das pessoas. E nos livros a gente vê muito isso, que a análise do personagem não é a parte de fora, não é o externo, não é a estética. A análise do personagem é a partir da psicologia dele, da mente dele, de como funcionam os pensamentos dele, os desejos dele, né? E as descrições do universo íntimo dos personagens, que é exatamente isso que eu falei agora. É descrever o que eles pensavam, por que eles agiam, por que determinados comportamentos, enfim. Então, a análise desses pensamentos era o que dava embasamento aos livros, tá? Então, quando você lê, por exemplo, no Casmurro, né? A gente vê como o personagem Bentinho, ele se mostra e vê como o capítulo também se mostra psicologicamente, pelo menos na visão do livro, né? E nós temos aí uma questão muito grande de objetividade, diferente do romantismo. Por quê? No romantismo, a gente tem a questão do sentimento muito forte, então tudo era muito subjetivo, muito complexo. Aqui nós temos a objetividade, como essa objetividade ela é trazida para dentro do texto através da terceira pessoa. Muitos dos textos do realismo, isso não é uma regra, tá? Por exemplo, no Casmurro é escrito em primeira pessoa, mas a grande maioria dos livros do realismo é escrito em terceira pessoa. Imagine, você escrevendo sua própria história é uma coisa, os outros contando a sua história é outra, porque quando você escreve de si mesmo, existe muito mais subjetividade. Você vai falar muito mais do que uma pessoa que está vendo a situação do lado de fora. Então, através da terceira pessoa, que é eu falando de outro, vendo a história do lado de fora, né? Se encontra essa objetividade na forma de falar, tá? Nós temos a realidade nua e crua, como eu falei, personagens cotidianos, personagens do dia a dia que você poderia encontrar em qualquer lugar. Tá? Não aquelas personagens heróicas maravilhosas, né? Princesas maravilhosas, heróis incríveis, né? Como a gente tinha os indígenas lá no romantismo. Então aqui nós temos personagens normais, cotidianas, que não fazem coisas extraordinárias, muito pelo contrário. Tá? E oposição ao romantismo, que é tudo isso que eu já citei, né? Nós temos ainda aqui Machado de Assis como principal representante desse movimento. Machado de Assis, que escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, foram livros que ficaram marcados na nossa literatura, principalmente Dom Casmurro, que mexe com a cabeça de todo mundo até hoje, traição ou não traição, cada um que defenda a sua forma de pensar. E como eu sempre digo, ele não quis que você tivesse uma resolução, mas ele quis deixar a dúvida, tá? Eu digo que nem ele sabe se ela traiu ou não, nem o próprio Machado de Assis sabe se ela traiu ou não. Porque o livro ele existe exatamente pela dúvida, ele existe para a dúvida e não para se ter uma resposta. Nós temos aí em Machado de Assis as relações sociais, como o casamento, como a questão de filho, a questão religiosa, enfim, tudo muito envolvido, essas relações sociais, tá? Nós temos um Machado de Assis bastante pessimista, visto a realidade da época, da sociedade, e irônico também, porque ele traz muita ironia durante as suas palavras, né? Durante a escrita, e também é uma forma muito inteligente de você mostrar a hipocrisia das pessoas da época, tá? Então, esse é o nosso realismo.
É um movimento fácil de entender, é um movimento que traz uma maior realidade mesmo, né? Por isso que o nome é realismo, e nos faz perceber que antigamente não era tudo perfeito, que existia sim muita coisa errada, só que era jogado por baixo dos panos. Agora a gente tem que ver o seguinte: existem umas coisas que para eles eram errados, né? Que eram erradas, né? Na época, e para a gente hoje em dia não é, porque a gente tem uma nova visão de sociedade. A gente, enquanto ser humano, enquanto ser cidadão, né? Enquanto pessoa ativa, a gente vai mudando os pensamentos ao longo do tempo e vendo que pensamentos antigos, tradicionalistas, muitas vezes não cabem mais, tá? Então, vocês vão ver muito preconceito durante os livros, mas não porque era fora da normalidade da época. Aquilo era o normal da época. As pessoas eram preconceituosas, mas não se achavam preconceituosas porque todo mundo era, enfim. Mas nós temos aí um realismo pautado, né, em mostrar a realidade e principalmente mostrar os ricos e a forma como os ricos viviam. Outra coisa muito importante é que o realismo ele mostra um indivíduo, tá? Enquanto o naturalismo ele mostra um conjunto de pessoas, uma coletividade para indicar e para fazer o estudo dessas pessoas através da coletividade, o realismo faz esse estudo através do psicológico do indivíduo, tá? Então, naturalismo é biológico e realismo é psicológico. Realismo é individual, naturalismo é coletivo, tá? A gente tem que se lembrar disso. E, além disso, o realismo ele traz muita vida das pessoas ricas, da burguesia, enquanto o naturalismo traz das pessoas mais pobres. É a primeira corrente assim que traz pessoas mais pobres para dentro dos livros, não de uma maneira boa, né? Mas traz, enfim. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Beijos.